olho vermelho ou de dor ocular. E na interrogação dos diversos sistemas, nenhum outro sintoma. Antecedentes pessoais, só hipertensão, não tem nenhuma outra doença, é uma paciente bastante orientada, faz acompanhamento regular com clínico, não tem nenhuma outra doença, não faz nenhum tratamento além de hipertensão. Antecedentes oftalmológicos, nunca fez nenhuma cirurgia, só usa lentes corretivas desde a infância. Refere ainda que a mãe apresentava baixa dificuldade visual, a gente convocou a mãe para examinar e ela teve uma oclusão de hemiretina em olho direito, mas não tinha outras alterações no exame ocular. Então, o exame oftalmológico dessa paciente tinha uma acuidade visual com correção de 0,3 a 0,6, motricidade ocular extrínseca e reflexos oculares sem alterações, pressões intraoculares dentro da faixa de normalidade. E na biomicroscopia, não apresentava células na câmara anterior e nem em vítreo anterior, sendo completamente transparente. E o fundo de olho era o seguinte, esse do olho direito já é uma montagem com bastante drusas de pequenas intermediárias, grandes coalescentes, ao longo das arcadas e também no polo posterior do olho direito e do olho esquerdo, bastante simétricas. Aqui mais em foco o polo posterior com algumas alterações pigmentares e algumas regiões de atrofia dos dois olhos. E nos exames complementares, a gente via essas alterações com essas drusas no infrared, na autofluorescência, essas regiões importantes de atrofia de epitélio pigmentado, várias regiões de hiperalto, algumas regiões também de hipoautofluorescência. Na retinografia de grande angular, a gente vê que a periferia sem essas lesões, simétricas dos dois olhos. Aqui a autofluorescência de grande angular do olho direito e do olho esquerdo. Nos exames contrastados, não tem extravasamento em nenhum momento dos vasos, tem várias lesões hiperautofluorescentes e de hiperfluorescência desde as fases precoces, mas sem extravasamento, e alguns defeitos em janela também em polo posterior, tanto do olho direito quanto do olho esquerdo. Na tomografia de coerência óptica, ela tem essas diversas alterações de retina externa. Deixa eu voltar, professor, desculpe. Várias alterações de retina externa, várias zonas de atrofia, de epitélio pigmentado, e tem na região do polo posterior a presença de líquido subretiniano, tanto no olho direito, que aqui está os cortes foveais em maior evidência, quanto no olho esquerdo. E aqui o corte foveal do olho esquerdo. No OCTA do olho direito, os plexos retinianos, a princípio, sem grandes alterações, mas quando a gente for ver mais nos exames das regiões do plexo avascular e na região sub-EPR, no OCTA 3x3 a presença de uma membrana neovascular no olho direito e no olho esquerdo sem nenhuma membrana, apesar do líquido subretiniano. E destacando no olho esquerdo, quando a gente faz a segmentação da coroa capilar, diversas regiões de atrofia, que eram presentes, na verdade, nos dois olhos. Então, frente a esses exames, de uma mulher de 54 anos, com uma acuidade visual de baixa visual crônica, queria abrir para discussão de hipóteses diagnósticas e possíveis condutas. Então, dá para ouvir agora, Pedro? Tá, estou ouvindo, professor. Tá. Então, a dúvida nossa nesse caso que a gente trouxe é a seguinte: é uma paciente muito jovem para ter essas alterações que parecem ser uma degeneração macular relacionada à idade, tem uma quantidade de drusas muito grande, concentradas no polo posterior, na região do equador posterior, tem áreas de atrofia geográfica, e no direito, ela tem sinais de aumento de fluxo no CTA que caracterizam a membrana vascular, certo? Algum diagnóstico diferencial que vocês fariam? Como que vocês classificam esse subtipo de degeneração macular? Tá? Então, são duas perguntas. Uma, que tipo de degeneração macular ela tem, se vocês encaixam algum subtipo, e o segundo, se existe algum diagnóstico diferencial para isso. Cleide, vai falar aí? Pode falar, Jorge, tudo bom? Pode falar. Ela tem um distúrbio difuso da epitelial, você tem drusas duras, drusas calcificadas, drusas gigantes, tem alteração atrófica da epitelial,
e tem uma membrana subepiteliomentar, que se na classificação antiga, se fosse fazer em geografia, eu imaginaria que ela tivesse uma membrana oculta, apesar que na anja não aparece bem. E do lado esquerdo, ela tem também toda essa alteração epiteliomentar com início também de atrofia seca, com essa acúmulo de líquido, que, ao meu ver, isso aí é uma deficiência do epitélio pigmentar fazendo o acúmulo de líquido sem neovaso, por defeito de bomba. Então, um lado ela tem essa macular, digamos assim, vamos pensar mista, ou seja, porque ela tem atrofia geográfica já com membrana, e do outro esquerdo, um acúmulo de líquido não relacionado à membrana. Certo, Jorge. Tá. A minha pergunta é isso. Isso pode ser drusa cuticular? O subtipo, a subforma de degeneração macular? Uma forma avançada de drusa cuticular, uma paciente de 54 anos, com esse aspecto? Eu acho que pode. Olha, eu queria ver o ACT melhor, porque passou tão rápido. Eu não... Deixa eu voltar aqui. Que drusa cuticular para aquele formato de serra, certo? Aqui você tem uma drusa falsificada com hiporreflexivo intradrusa. E isso aí, se você olhar aqui na região mais temporal, você tem um formatozinho já de dente de serra aqui. Eu podia chamar isso assim, drusa cuticular, mesmo não fazendo aquele aspecto clássico de céu estrelado. Mas parece que é assim. Drusa cuticular tem relação direta tanto, acho que se não me engano, 18% de neovascularização com 30 e poucos por cento de atrofia geográfica, tem uma relação muito grande com a atrofia geográfica também. Então, não é uma drusa benigna, ela realmente tem um curso ruim com o passar dos anos. Tá. E ótimo, Jorge. E Cleide, o que você tem de ideia nesse Eu me paciente? lembro que acho que foi uns 2 anos atrás, foi publicado um artigo, se não me engano, no Retina. Ele classificou as drusas cuticulares em 3 fenótipos. Num que eram só aquelas drusas serrilhadas, pequenininhas, de distribuição homogênea, que tinham um risco de desenvolver membrana em 5 anos, acho que era, baixo, daí, na ordem de 15%, 18%. E depois tinha 2 outros fenótipos, um que era associado a drusas moles grandes e um outro com drusas muito grandes, que ele chamou de coloidais e drusas calcificadas, e o risco de membrana vascular precoce em mulheres, principalmente mulheres na faixa de 50, 60 anos, era 50%. Então, eu acho que se encaixa nesse quadro, eu acho que podia ser esse fenótipo, talvez o tipo 3 lá que ele chamou, com um risco muito alto de neovascularização, apesar da a drusa cuticular em si ser pequenininha, mas como o Jorge falou, ela em si só já tem um risco que não é igual ao da drusa dura, é igual ao da drusa mole, e quando se associa a drusas grandes, moles, calcificadas, aí o risco fica bem maior. De diferencial, acho que a gente viu aí há um tempo atrás aqueles depósitos, que ela não tem, né? Mas um depósito drusenoide mais amplo, associado a glomerulofiltrite membrana proliferativa, Ela tem o rim normal. Imagino A que gente investigou sistemicamente, e ela tem avaliação renal normal. Mas, Cleide, esse terceiro subtipo que você está falando, essas são drusas, é gozado o aspecto morfológico das drusas, que eles chamam de pseudodrusas periféricas. São drusas pequenas, são drusas duras, sabe? E a gente vê morfologicamente, você olha, é um pouquinho diferente do que ela tem. E tem o segundo subtipo, que é o que eles chamam de drusas... O segundo. Bom, mas eu acho que é um pouco diferente, pelo menos das imagens que a gente vê. Tem uma imagem que a gente viu no artigo que fala de drusa cuticular, e essa seria uma subforma só avançada, sem caracterizar os subtipos da lesão, entendeu? Mas, assim, é um diferencial. É que a gente tem outro diagnóstico diferencial, eu não sei se... Isso que eu queria ver se vocês pensariam. Então,
Mas vocês concordam que um diferencial seria a drusa cuticular e uma manifestação avançada de drusa cuticular, certo? A Dres Mas eu acho lembrou que bem, a Cleide lembrou bem. Oi? Fala, Mauro. não, que eu acho que ele, assim, eu não lembro desse artigo que expande o espectro dos cuticulares, mas o que eu lembro são drusas menores, assim, esse céu estrelado, que não bate muito com o que a gente vê nesse caso. Ele tem outras coisas na retina que são relativamente estranhas, são esses microcistos, toda a retina, que também não é muito usual, não saberia muito bem como explicar. Acho que tem que pensar nas distrofias, SORSB, levantinese, todas essas doenças que podem dar drusas precocemente, que inclui a nefropatia. Mas ela tem não as tem outras... histórico familiar, entendeu? Ela não tem histórico familiar. Esse é o negócio. A gente, então, a mãe dela, que a gente vê normal, não tem algum outro histórico, Pedro, na família? Porque isso tem que ter uma herança genética e tem que ter outros E a gente teve, familiares. você também teve, eu também tive, a gente apresentou alguns pacientes que tinham drusas e atrofia geográfica no começo dos 50 anos, 50 e poucos anos. Já até mandou uma vez para o Freud, ele falou que tinha ali um fenótipo, tal, mas que geralmente eram de coroides finas, enfim, de drusas pequenas, não muito o que a gente vê nesse caso. Não saberia dizer exatamente o que, acho que preciso investigar outras coisas, mas eu não tenho certeza se essa paciente tem a membrana vascular no olho direito. Apesar do OCT em face ser bastante sugestivo, eu gosto bastante daquele OCT, o B-scan, que mostra o fluxo. Parece um artefato, na verdade. Você No vê que caso é de só um atrofia? rabinho. Não, Mas se voltar no B-scan, que tem acho que tinha não, não esse olho, outro olho. Esse aqui, professor, o que tem membrana... Isso. Então, esse a gente não vê a membrana nesse gráfico com fluxo. O outro olho. Não, digo, essa imagem maior que você mostrou, que parece um artefato de projeção. Vai na imagem A maior. gente Vamos tem ver se depois o 3x3, sabe, professor? Tá. Aqui que as linhas passam justo em cima de onde deveria ter fluxo aí, entendeu? Você consegue ver, você viu no aparelho, no fluxo aí, Pedro? Ó, professor, quando a gente veio a primeira vez, a gente tentou cortar bastante essa segmentação para poder pegar só essa parte. E assim, o melhor corte que apontava fluxo seria esse que eu coloquei mesmo na apresentação. Tá. Você está vendo, nesse corte, parece um artefato de projeção, esse enfim, rabinho aí. Que começa aparentemente num vaso retiniano e vai para baixo. Aí reflete, enfim, na outra superfície, dá a impressão de ter um fluxo. Enfim, eu não tenho certeza, mas eu não acho que é um diagnóstico tão formal, feito, tal, que o olho direito tem uma membrana vascular subretiniana. Tá, e o subtipo fora as outras formas, que são formas genéticas, que ela não tem histórico familiar, alguma outra ideia, não? Hipovitaminose A, apesar de não ser exatamente assim. Ela não tem, Mauro. Tá. Tá bom. Então, nessa paciente a gente vê um quadro pouco usual, muito avançado de uma suposta degeneração macular relacionada à idade, com aspectos que não se encaixam no fenótipo do que a gente costuma reconhecer de drusa cuticular. O subtipo 3, que a Cleide falou, que pode ter associação com as drusas coloidais, são drusas grandes, mas pelo menos no artigo, é o artigo do Sakurada, do Retina do ano passado. Acho que a gente apresentou esse artigo aqui, viu, Cleide? Apresentou. Né? Isso. São 3 fenótipos, o fenótipo 2, que tinham drusas, tem um acúmulo. As drusas cuticulares, elas podem confluir e formar um grupo de drusas maiores do que aquele céu estrelado, vão formando, né? E essas têm um risco de formar atrofia geográfica, mas não tem essa quantidade de drusa, né, Cleide? Não. Normalmente é menor, também, né? A coloidal também não é assim, não é? É mais drusa, tem algumas calcificadas, e até no ACT a gente vê umas estruturas que alguns chamam de estrutura piramidal hiperrefletiva, que é uma drusa regular
que evoluiu para atrofia do contorno, né? E, Uhum. enfim, a evolução de DMRI mesmo, áreas de subsidência e da retina, da nuclear interna e da plexiforme externa, todo um quadro de DMRI Tá. mesmo, né? E olha que estranho, no OCT do olho direito, nessa figura 1, temporal, como tem um descolamento bem baixinho do epitélio pigmentar. É um SAIRE, né? Não sei, enfim. E vocês, então, assim, vocês não estariam completamente convencidos dessa origem, talvez, de ser uma DMRI clássica, que não é comum a gente ver, né? Então, uma hipótese para esclarecer uma conduta seria, estaria errado pedir um painel genético aqui, para a gente ver o que ela poderia ter, eventualmente? Tem umas outras, só lembrando essa parte genética, tem algumas genéticas que dão essas alterações de epitélio pigmentar, atrofia geográfica em anel, mas é mais em homem, que são aquelas doenças mitocondriais, Kearsley, sabe? Aquela da diabetes e surdez. Mas aí tem quadro sistêmico associado, ela não tem nada. Ela não tem nada, né? Então, o interessante dela é que sistemicamente ela não tem nada, o rim dela é normal, né? Poderia ser uma alteração. História familiar, a gente, por exemplo, a mãe que tem alteração visual, mas é alteração por uma oclusão venosa, não tem relação. Então, assim, eu achei interessante a gente pedir uma avaliação do painel genético para a gente ver se tinha alguma relação com alguma mutação, né? E por isso que eu pedi para a minha Fernanda discutir aqui, porque ela fica meio borderline, né? Então, eu queria que vocês vissem isso. Pedro, você quer seguir agora? Uhum. O segmento da paciente, o que a gente acabou fazendo, indicou 3 injeções de Avastin para essa suspeita de uma membrana neovascular com líquido subretiniano. A gente fez 2 injeções até agora, para ver se ela tem melhorado a visão, tem relatado melhora da metamorfopsia, está com 20/32 nesse momento, vai fazer a 3ª injeção agora nos próximos 15 dias. E então, a gente fez... só para falar sobre isso, volta só nessa imagem aí, volta um pouquinho, daí a gente fala... Viu, Mauro? Ela tinha esse material hiperrefletivo subretiniano, ela tinha imagem de aumento de fluxo no OCTA, tem essa questão de eventualmente ser um defeito de projeção ou não, mas ela melhorou a visão dela. Então, ela tinha 20/60, foi para 20/32 e esse material hiperrefletivo sumiu. Então, aparentemente, ela tinha mesmo uma membrana vascular no olho direito. Tá? Mas eu entendo o teu questionamento, acho que é correto. Mas ela melhorou, ela melhorou visão e melhorou o OCT. Então, talvez ela tivesse tido mesmo uma membrana vascular. Então, a gente vai continuar acompanhando esse olho com essa suspeita. Perdão, só emendando. E você acha que o que ela tem no feixe papilomacular também era uma membrana, isso que sumiu? Tá vendo? Tem um pão de açúcar ali que foi embora? Então, ela tem uma atrofia geográfica, eu não sei se é exatamente o mesmo corte aí, Mauro. Eu não sei se é o mesmo corte, porque eu não iria assumir essa alteração. Isso parece proliferação. Eu estou vendo pelo celular, e no celular é muito pequeno aqui para eu te falar. Mas o que eu vejo, ela tem uma atrofia geográfica, né, que a gente vê na avaliação multimodal dela. Do lado, na imagem de cima, você tem essa alteração que parece uma proliferação do EPR, localizado, e no outro não tem, mas eu acho que não é o mesmo corte, Mauro. Isso daí está um pouquinho acima, um pouquinho abaixo. Isso é aquele sinal que eles chamam de imagem piramidal hiperrefletiva, que é uma drusa grande, ou quase um DEP, mas que não desaparece. Não desaparece. De um mês para o outro. Acho que o corte é diferente. Acho que isso que eu estou falando. É uma drusa calcificada, que é essa imagem hiperrefletiva, e embaixo é um outro corte. Não Se você prestar consigo atenção na coroide, é diferente. Os vasos da coroide estão diferentes, a cascata está diferente. Está um pouquinho diferente a posição aí. Por isso que não pegou aspecto piramidal. Só isso. Isso. Tá. E, bom, então esse é um ponto. Aparentemente ela tinha uma membrana vascular que justificaria essa alteração toda pigmentar que ela tem, eventualmente uma degeneração macular. A gente fez o painel genético, é o que a gente vai discutir agora, então. Que é esse aqui, Bruxo. No painel, ela apresentou em heterozigose uma mutação patogênica do gene ABCA4.
com diversas outras alterações em alguns outros genes, mas de significado indeterminado, né? Então, a BCA4 pode estar relacionado com várias patologias, com retinose pigmentar, com Stargardt, com, né? E, eventualmente, mas isso é em heterozigose, não em homozigose. Então, eu não sei se isso tem um significado patológico relacionado ao que ela tem ou não. Talvez ela tivesse um outro gene que a gente não tem, os genes relacionados à degeneração macular relacionada à idade. A Maria Fernanda vai estar colhendo material dela para fazer lá em Michigan, para ver se ela tem aquela genética de predisposição para degeneração macular, ou se esse ABCA4 pode ser um gatilho para ela ter umas alterações maiores numa paciente que já tem predisposição para ter, eventualmente, drusa cuticular. A Maria Tereza a Maria Fernanda está na reunião? Pedro? A Maria Tereza está aí? Acho que não, professor. A Maria Fernanda? Maria Fernanda não? Acho que não, professor. Mas você não falou para ela entrar, para ela vir na reunião? Eu até conversei, mas acho que não sei se deu certo. Tá. Então, o que a Maria Fernanda colocou? Você quer falar o que ela colocou, então, Pedro? O que ela colocou foi o seguinte, né? Ela falou que é uma mutação que é patogênica, do lado de uma mutação de proteína truncada. Então, acho que pode sim ser uma mutação truncada. E o outro alelo, a gente não sabe como é que é ou não. Na revisão, até vou falar um pouco sobre isso, que existem algumas doenças relacionadas ao ABCA4 que não são recessivas, que elas têm uma penetrância completa, apesar de ter um alelo só alterado, que poderia ser um desses casos ou não, e que precisa fazer toda a parte genética relacionada para poder ter um painel melhor para saber como é que é o outro alelo dela, para saber se isso realmente pode ser patogênico ou não. Então, o que ela falou basicamente é que ela tem uma suspeita de ter uma mutação que possa dar essa alteração fenotípica que ela tem, mas que ela precisa ampliar o estudo genético para chegar a essa conclusão, certo? É isso. E isso é uma coisa importante, que nosso painel também não testa os genes relacionados a DMRI e também a não drusas articulares, né? Então a gente não tem esses dados, na verdade, né? É um caso interessante, porque vocês viram que não encaixa bem em nada que a gente costuma ver, né? Ele sai um pouquinho do padrão, e até o painel genético dela sai um pouquinho do padrão também, e eu acho que essas coisas devem ter uma relação. Então, a gente vai representar esse caso, depois da Maria Fernanda fazer a avaliação lá em Michigan mais ampla, e daí a gente traz de novo para a gente tirar essa conclusão. Algum comentário de vocês sobre isso? Alguma ideia, algum insight sobre isso, antes da revisão que o Pedro vai fazer? A única coisa que eu consigo lembrar é que o gene ABCA4 está muito relacionado a Stargardt e tem várias apresentações fenotípicas diferentes do Stargardt, daquele padrão que a gente conhece, que é o tradicional e que também se considera agora atualmente como uma variante da Stargardt, com a BCA4. Uhum. Talvez a gente esteja vendo nessa paciente, e o que eu fiquei pensando é uma forma de apresentação fenotípica diferente talvez por uma mutação do ABCA4, que a gente precisa estudar melhor, que não tem publicação ainda a respeito especificamente sobre isso. Como é um gene grande, pode ter mutações em várias partes dele, causando doenças com um espectro diferente de apresentação, né? Quem sabe a gente está vendo um desses casos ainda que não publicados, e daí se encaixaria nesse padrão atípico que ela tem de apresentação ainda jovem, né? Então, talvez seja isso, ou talvez não. Ela tem a drusa cuticular, eventualmente, de uma forma mais intensa e tal, isso seja um achado do painel que não se justifica. Mas a gente vai ver isso com a Maria Fernanda, talvez daqui a alguns meses, talvez no começo do ano que vem, é mais provável, a gente apresenta de novo, né? Tá? Se alguém quiser fazer algum comentário a mais, senão o Pedro faz essa revisão e ele detalha mais isso também na revisão, tá bom? Uhum. Então, em geral, a gente apresenta os casos todos com diagnóstico fechado. Esse não tem diagnóstico fechado. Então, a gente ainda vai aprender com ele, tá? E daí a gente reapresenta, certo?
Então, não sei, se vocês quiserem fazer o comentário depois, eu acho que é melhor então o Pedro fazer uma revisão rápida, Pedro, e daí se quiser a gente conversa um pouquinho mais depois disso, tá bom? Fechado. Tá, Então, vamos lá. Então, a revisão que a gente se propôs a fazer é exatamente desses casos de pacientes com doenças que têm uma possível DMRI, mas com lesões, principalmente com a lesão principal da DMRI, que seriam as drusas, mas que são típicas de pacientes com mais idosos, uma idade mais avançada do que esse caso. E que o que pensar nesses casos em que, em vez dessa idade mais avançada, a gente tem pacientes mais jovens, de 30, 40, 50 anos, e como pensar nesses pacientes e como pensar no diagnóstico diferencial, partindo principalmente dessas lesões, da lesão primordial do DMRI, que são as drusas. Então, antes de mais nada, as drusas são essas lesões que se formam abaixo da membrana basal do epitélio pigmentado e acima da membrana de colágeno interna, da membrana de Bru, e que é secundária à degeneração de lipoproteínas advindas do metabolismo dos fotorreceptores. Esse acúmulo dessas substâncias é um ambiente com muita oxidação, com muita inflamação, principalmente a secundária à via do complemento, e que com isso pode gerar diversos fenótipos diferentes, que são principalmente as drusas duras, as drusas moles e as drusas cuticulares. E a gente fica conversando. As drusas duras, esse padrão de drusas menores, com bordos bem delimitados, um pouco mais esparsas, que podem chegar até a periferia, e as drusas moles, que são típicas de polo posterior, que tem com mais metabolismo, que normalmente geram mais complicações de membrana neovascular e DMRI úmida. Mas as drusas cuticulares seriam uma terceira forma de drusa, que tem características mais próximas das drusas duras, por serem pequenas, mas que formam vários aglomerados, vários clusters de drusas, com alguns fenótipos diferentes, como a doutora Cleide comentou e que eu vou comentar mais para frente, e que, a princípio, era pensado como uma entidade separada, e depois viu que ela tem muitas similaridades com as drusas duras e com as doenças da degeneração macular relacionada à idade. Então, eu trouxe primeiro esse slide com a parte das drusas, para a gente perceber que, na verdade, antes pensava-se que as drusas cuticulares eram especialmente a membrana basal, mas depois viu que não, elas também são drusas nas mesmas regiões que as drusas duras e drusas moles, com características homogêneas no seu interior, e que com acúmulos basicamente de lipoproteínas muito parecidos com as drusas duras. Enquanto as drusas moles, que têm esse material mais amorfo, uns debris membranáceos, com mais heterogeneidade dentro dela. E com esses bordos mais mal delimitados. E dentro das doenças das drusas cuticulares, hoje ela é pensada nela como um espectro de DMRI, uma vez que ela compartilha muitas características patofisiológicas com a DMRI, porém ela tem várias diferenças, seja pelo acometimento normal de pacientes mais jovens, uma faixa etária média, em algum dos estudos aí de 57, 55 anos, porém elas são muito mais frequentes em mulheres, dependendo do estudo que a gente pega, de 60% a 90%. Existem diversos fatores genéticos relacionados, os genes mais relacionados ao CFH, que é uma das proteínas que regula a ativação do complemento e da ativação inflamatória relacionada às drusas, mas outros genes, como por exemplo o ARMS2. Então, são genes muito semelhantes ao da DMRI, e que, portanto, deve sim existir um espectro, deve ser dentro de uma doença, mas que a gente não sabe muito bem por que alguns pacientes vão ter drusas, outros vão ter DMRI, e como é que são essa parte genética, principalmente. Como comentado, existe associação importante com a glomerulonefrite membrana proliferativa, preenchida do tipo 2, normalmente com casos que tem uma doença renal importante, com hematúria, normalmente pacientes mais jovens, e que são, na verdade, doenças de depósito da membrana basal, que acometem a membrana basal do glomérulo e também a membrana basal do epitélio pigmentado. E que o acometimento ocular é praticamente patognomônico associado ao acometimento renal desse tipo de doença. Então, a clínica tem baseada nessas drusas, nesses clusters de pequenas drusas, que podem estar de formas bem diferentes no polo posterior, mas que, classicamente, elas são relacionadas ao espectro de céu estrelado. Porque, como a Ana faltou antes, que eu esqueci de comentar, acima de cada uma dessas drusas, o epitélio pigmentado tem uma contagem menor de células. E por essa razão, a gente tem um pequeno defeito de bloqueio que faz com que elas fiquem hiperalto muito precocemente, hiperfluorescente muito precocemente, e também nas fases tardias. Quando a gente vê a análise multimodal, o aspecto de céu estrelado, que é muito clássico dos cuticulares, e que foi a partir dele que a gente colocou essa entidade como separada de DMRI,
O que a gente vê que na autofluorescência são essas lesões hipoalto com halo hiperalto. E quando a gente vê as distribuições, elas são distribuídas em três grandes fenótipos. Um primeiro fenótipo seriam essas luzes mais na região do polo posterior, com esse aspecto realmente de rendilhado, né, de serra no OCT, um hipersinal formando como se fosse um código de barras na coroide, e que nos exames contrastados a gente consegue ver muito mais lesões do que a gente consegue ver na fundoscopia, mostrando essas pequenas áreas onde tem essas drulas e onde tem esses pequenos defeitos de GPR. Um segundo fenótipo são drulas já um pouco maiores, um pouco mais coalescentes. No próprio artigo que faz essa diferenciação, ele coloca só essa foto de polo posterior, mas dentro da classificação seriam drulas que se expandem para as arcadas, até um pouco mais no equador posterior, mas que já formam realmente aglomerados, que já se assemelham muito mais a drulas e descolamento de epitélio pigmentado. E, finalmente, um terceiro fenotipo, que seriam os clusters com grandes aglomerações, com drulas aí maiores de 200 micras, e que também formam como o nosso ET já está bem pequeno, dá para ver que eles formam grandes aglomerados, como se fosse quase um DEP, e que esses fenótipos 2 e 3 que são os mais relacionados às complicações. Quando a gente pega as complicações das luzes cuticulares, a gente vê que a primeira complicação são essas alterações pigmentares relacionadas à confluência das drusas, mas muitas vezes elas evoluem para membranas neovasculares. Em 12,5% se a gente pegar todos os pacientes, mas se a gente exclui o fenotipo 1, que é o menos relacionado a esse tipo de complicação, esses valores aumentam para 30% e 50%, como a doutora Cleide estava comentando antes. A grande maioria desses casos são membranas tipo 1, quase 80% dos casos. Além disso, elas estão relacionadas a atrofias e alterações de epitélio pigmentado de 18% a 25% dos casos. E ainda uma quarta complicação que também está relacionada é o depósito de um acúmulo de substância viteliforme, que a gente vê principalmente na região foveal, nesse caso, e que na autofluorescência é típica hiperautofluorescência. Essa complicação evolui mais ou menos, depende muito da etnia do paciente, pelos estudos epidemiológicos, variando de 1% até 25%, dependendo da população. E se a gente colocar as quatro complicações juntas, as drulas cuticulares, diferentemente da DMRI, tem uma taxa de complicação muito maior, principalmente nos fenótipos 2 ou 3, do que da DMRI. O que é engraçado porque, apesar dos genes serem parecidos, os genes relacionados, a gente vê que é uma doença que tem um curso diferente, e, portanto, que está dentro do espectro de DMRI, portanto, mas ao mesmo tempo que cursa de uma forma bastante diferente. Quando a gente pensa no diagnóstico diferencial dessas drulas, um dos artigos que a gente encontrou na nossa revisão, ela faz uma espécie de uma para poder ficar talvez um pouco mais didático, o diagnóstico diferencial baseado em outras doenças com drusas, outras doenças que geram depósitos sub-EPR e doenças que simulariam drusas, com depósitos de outros tipos. Dentre as doenças com drusas, além da DMRI, claro, as drusas coloidais, como a gente também comentou antes na discussão, que são drusas de aspecto diferente, também drusas maiores, com uma hiperalto mais discreta, uma hiperfluorescência discreta no começo do exame, mas também hiperalto mais intensa no final. Porém, elas são menos relacionadas à baixa divisão e elas são um componente diferente, um componente mais hialino na sua composição. E uma segunda doença possível também desse diagnóstico diferencial seria a malásia Leventinese, que também foi comentado, que é uma doença autossômica dominante relacionada ao gene FEMP1, que também tem outros nomes, a doença que é uma distrofia de Honeycomb ou ainda uma dos drusas dominantes. Ela cursa com esses depósitos sub-EPR, geralmente formando um espessamento da membrana de Bru e toda como se fosse uma placa fibroblastar no polo posterior, gerando uma baixa divisão muito mais importante. Mas como uma doença autossômica dominante, também bem diferente aí do nosso caso. Além dessas duas doenças, claro, degeneração macular relacionada à idade e outras distrofias. Quando a gente pensa nos depósitos sub-EPR, vou destacar duas doenças. Então, a distrofia de Sorde, que a gente já apresentou e também foi citada na discussão, que é uma alteração também no TIMP3, que é uma metaloproteinase da membrana da matriz extracelular, que forma esses depósitos também sub-EPR secundários ao acúmulo dessa substância. Também gera bastante atrofia, como a gente vê na imagem. E uma outra possibilidade seria a LORD, né, que é a Late Onset Retinal Degeneration, que também é uma doença autossômica dominante, assim como o SORSB, e que também gera baixa divisão a partir da quinta, sexta década de vida, secundária de atrofia de fotorreceptores, mas que secundária essa atrofia vai gerando um depósito subretiniano, sub-EPR, desculpa, principalmente de lípidos, colágeno, alguns restos desses fotorreceptores e dos próprios pigmentos, mas que poderia também entrar no nosso diferencial de depósito sub-EPR. Indo finalmente para o terceiro grupo, seriam as doenças que simulariam drusas.
dentre elas o fundor punctatus, que são depósitos retinianos, as retinopatias cristalinas, seja por tamoxifeno, ou mesmo aquelas alterações que também foram comentadas de hipovitaminose A, também geram alguns fenótipos que simulariam drusas. Mas o mais interessante, o que eu vou focar, são essas retinopatias associadas, relacionadas ao ABCA4, que classicamente o ABCA4, apesar de a gente pensar muito no Stargardt, ele tem realmente diversos fenótipos possíveis. O ABCA4, na verdade, o A4 é um segmento de uma proteína chamada, que é o ABC, que é uma proteína que ela se liga ao ATP e ela forma como um auxílio de transporte para o all-transretinal, lá na célula, nos segmentos externos. E que uma vez que ela tem a alteração, acaba gerando um maior acúmulo de lipofuxina, uma vez que não é possível fazer esse transporte com eficiência. E dentro dessa via, claro, qualquer outro gene que for afetado poderia dar também algum quadro semelhante. A gente focou no ABCA4, mas existem doenças basicamente em todos esses genes que seriam um fenótipo relativamente parecido. E uma vez que tem esse acúmulo de lipofuxina e de produtos citotóxicos relacionado a isso, a lesão em retina externa e EPR. As características clínicas mais importantes dessa retinopatia são três, que quando estão associadas são praticamente certas de que tem alguma outra relação, relacionada ao ABCA4. Essas três características são esse acometimento macular precoce, os flex e a região peripapilar ser poupada até as fases mais finais da doença. Então, quando a gente pega o exame oftalmológico e a análise multimodal, a gente vê que o acometimento macular precoce se deve principalmente às lesões de atrofia de EPR e de fotorreceptores subjacentes, aos flex, que são basicamente acúmulos tanto dessa lipofuxina quanto de pequenos segmentos desse EPR que foram degenerados, essas células do EPR que ficam ali presas e formam essas imagens hiperautofluorescentes na autofluorescência, e essas lesões mais esbranquiçadas do polo posterior. Os flex são interessantes porque eles têm diversos fenótipos de fleck, dependendo da alteração de ABCA4, e que gerariam um prognóstico a partir disso. Só essa discussão seria imensa, mas é interessante pensar sobre isso, e que eles, em geral, refletem a doença, uma vez que eles são essa característica do acúmulo da própria lipofuxina e das células do EPR que tiveram uma degeneração. Por fim, a terceira característica é essa região peripapilar, que é poupada até as fases mais tardias. Talvez essa não seja a melhor imagem, mas a gente consegue perceber que peripapilar ainda tem uma atrofia um pouquinho menor, mesmo a despeito, quando a imagem J, de uma atrofia retiniana extremamente importante. Contudo, apesar dessas três características clínicas mais importantes, existe uma quarta característica muito importante relacionada, que é a maculopatia em bullseye, que ocorre mais ou menos em 20% dos casos das retinopatias relacionadas ao ABCA4, mas que ela é muito precoce e que ela tem também diversas apresentações, seja pequenas ou bem redondas ou elipsoides, e cada um dos fenótipos também é envolvido com prognósticos diferentes. Vários desses casos podem acometer a maculopatia bullseye e também os outros acometimentos, mas é uma lesão inicial muito importante e que também levaria ao diagnóstico diferencial das retinopatias relacionadas ao ABCA4. A gente até comentou, acabou passando um pouquinho mais rápido, que tem a doença de Stargardt, que as distrofias de cone, distrofias de bastonetes, que já são classicamente relacionadas. Mas, na verdade, a gente tem mais de 1.200 variantes, nesse momento, patológicas conhecidas do ABCA4, e que, por essa razão, tem um fenótipo gigantesco sobre essa doença. E que, tentando explicar um pouquinho, né, tentando falar sobre essas retinopatias e por que esses pacientes acabam tendo alteração diferente das conhecidas como do Stargardt, da distrofia, quando a gente entra nas variações genéticas, a gente vê que a maioria dessas variações relacionadas ao BCA4 são variações ou alterações de missense, ou seja, a gente só está trocando um dos loci, e isso faz com que troque um aminoácido, um códon e, portanto, uma pequena alteração na proteína. E que daí, com isso, ela pode ter diversos níveis de atividade. Quando a gente pensa em variações, em mutações que são de proteína truncada, ou seja, ou de códon sem sentido, né, quando você para o processo de produção da proteína, a gente tem fenótipos mais exuberantes. Como vou mostrar na sequência, existe até um modelo de genótipo-fenótipo para tentar explicar o porquê que alguns pacientes iriam por um tipo de apresentação ou outro. Classicamente, a gente pensa nessas doenças como no Stargardt sistema de autossômica recessiva à herança. Porém, hoje, até pelas diversas apresentações que a gente tem, alterações do ABCA4 pelo tamanho do gene, isso
essas retinopatias relacionadas ao BCA4 não necessariamente são autossômicas recessivas. Existem diversos fatores que influenciam, seja a penetrância, ou mesmo pacientes que têm os mesmos alelos, dependendo da conformação cis e trans que eles estão nos cromossomos, isso altera a penetrância e faz com que alguns deles sejam consigam gerar um genótipo mais intenso ou menos, um fenótipo, desculpa, mais intenso ou menos intenso. E ainda existem alguns outros genes que têm uma herança autossômica dominante mais bem documentada e que chamam doenças Stargardt-like, que são alguns desses, esse LOVL4, o PROM e o PPRH2. Falando um pouquinho só sobre esse modelo genótipo-fenótipo para tentar exemplificar como é uma doença que essas retinopatias são muito, muito diversificadas, o artigo traz esse esquema que eu acho muito interessante, porque ele mostra os acometimentos temporalmente, começando com a mácula, que em geral é um bullseye, e que vai evoluindo com a atrofia de EPR, com os fleques e com aquelas atrofias avançadas. Os genes aqui da esquerda são algumas dessas possibilidades. A ideia inicial, a concepção inicial é de que sempre todos os pacientes têm uma alteração de proteína truncada e uma segunda alteração que geraria o tipo de fenótipo. Se ele tivesse duas proteínas truncadas ou ainda duas alterações mais importantes, ele entraria nesse último grupo, que são dois alelos deletérios completamente, que teriam um padrão muito mais intenso de doença, começando muito mais cedo. E o começo mais cedo ele é prognóstico em relação ao tempo de evolução da doença. Os pacientes que têm esses acometimentos mais precoces evoluem muito rápido, normalmente, para as fases mais avançadas. Quando a gente pega alguns outros alelos, como, por exemplo, o segundo alelo, nessa mutação, né, do ASN 1868, ele é um alelo que eles chamam de hipomórfico. Ou seja, mesmo tendo uma deleção de proteína truncada, essa proteína tem ela tem uma perda de função, mas não tão intensa. E os pacientes acabam desenvolvendo sintomas ou alterações na retina, ou seja, uma retinopatia efetivamente, a partir dos 40 anos, 50 anos, e muitas vezes, mesmo com 70, 80 anos, existem alterações de EPR, mas não tão avançadas assim, ou seja, não é uma baixa de visão tão grande. Outras possibilidades são esse terceiro gene, por exemplo, ele é um fenótipo que é considerado também mais leve, mas ainda não hipomórfico, ou seja, ele ainda tem ele gera uma retinopatia mais importante. Mas o que é interessante é que se a gente pegar esses genes e misturar entre eles, dependendo da posição que eles estão nos genes, eles consideram que pode ter uma doença que, por exemplo, apesar de começar mais cedo, vai evoluir mais rápido para uma fase mais avançada. Além disso, alguns alelos, o gene é tão grande que esses alelos têm mais de uma mutação do próprio gene. E isso faz com que a doença tenha esses fenótipos praticamente uma combinação ilimitada de alterações. Mas o hallmark, né, da doença são essas três alterações, que é uma alteração macular precoce, os flecs e a região peripapilar relativamente preservada. Muito diferente do Stargardt e sem as alterações do Stargardt, como são escoroideu e, enfim, que é outro caminho da doença. Então, como o take home, acho que as coisas mais importantes, apesar de ter sido algo bem extenso, são os pacientes que não são tão idosos, podem apresentar esses quadros similares a DMRI e que o diagnóstico diferencial é muito amplo. E que as doenças genéticas, que a gente normalmente pensa muito mais em pessoas muito mais jovens, também tem que entrar nesse diagnóstico diferencial. Talvez o diagnóstico mais importante são as dores cuticulares, principalmente nas mulheres, e que realmente a taxa de complicações são muito mais importantes, principalmente nos fenotipos 2 e 3. Lembrando que são as membranas neovasculares, as atrofias e também aqui o depósito viteliforme. E, por fim, as distrofias relacionadas às retinopatias maculares e distrofias relacionadas ao gene ABCA4 têm um fenótipo, na verdade, muito variado, que muitas vezes devem ser considerados, mesmo que sejam só em heterozigose, porque tem todas as alterações e implicações do próprio gene com ele mesmo, que podem ter uma fenotipagem extremamente diversificada. Acho que foi um pouquinho extenso, peço desculpa pelo tempo, e acho que era isso que eu ia falar, professor. Ótimo, Pedro. Então, o Pedro leu uns artigos, uns calhamaços, né, que eu mandei, né, Pedro? De revisão desses temas, judiação, mas é um caso complexo, é um caso que a gente vai voltar a discutir quando a gente tiver mais dados dele, para a gente ver se essa alteração que ela tem no ABCA4 é realmente patogênica ou não, no caso dela, né? A gente vai destrinchar essa parte genética, como o Pedro mostrou, extremamente complexa, e a Maria Fernanda Abalém vai ajudar a gente nisso, né? Se não tiver nada, a gente caracteriza isso como provavelmente esse subtipo de
o IDMRI, que são as drusas cuticulares, o fenótipo 2 ou 3, como a Cleide comentou, e ela deve ter uma membrana vascular, que a gente vai continuar, que já foi tratada, ela melhorou, teve resposta terapêutica, a gente vai continuar acompanhando, tá? Se ninguém, então, Pedro, parabéns, excelente tua revisão, o caso é bem difícil e a gente traz ele de novo, tá, Pedro? Obrigado, Daqui professor. uns meses, tá? Se alguém tiver algum comentário, se não, a gente vai passar para a imagem, que é uma Posso imagem... fazer um comentário, Sérgio? Ô, John, lógico, John. Eu sou da velha guarda. Se não tivesse nada dessas imagens que a gente tem hoje, OCT, tudo, só olhando oftalmoscopia, a gente poderia falar, se separar, que isso é um fundo Flavio Imaculatus avançado. E agora tem a genética. Na época que a gente falava, isso é fundo Flavio Imaculatus sem o bullseye, então não é um Stargardt. Porque o Stargardt você pode ter só a parte macular e você pode ter só os flex. Eu acho que aí você poderia até encaixar uma forma mais simplista, mas seria o fundo Flavio Imaculatus que explica o fato de ter uma associação com essa genética de ABCA4 e você, Mas, John, eu acho que com esse caminho você vai. O fundus Flavio Imaculatus não tem atrofia geográfica como ela tem, sabe, John? Tem. Então, na forma isolado. avançada tem. Não. Quando ela é avançada, tem, porque ela começa precocemente. Isso na forma avançada, ela atrofia tudo e fica assim. Entendeu? É como o Stargardt. O Stargardt atrofia tudo. Mas entendeu? ela tem perimacular, né? O Stargardt você tem o envolvimento da mácula, que ela Sim, não tem. mas ela tem o fundo Flavio Imaculatus, quando ele avança, ele dá essa atrofia do epitélio pigmentado. Você pode ter neovascularização no fundo Flavio Imaculatus. Quer dizer, eu acho que não pode apagar entrar no diagnóstico diferencial um fundo Flavio Imaculatus, ainda mais tendo essa genética associada, mesmo que sendo uma heterozigose. Tá bom, não é... Tudo bem, a gente considera isso também, John. Você pode dar uma lidinha Então, no fundo Flavio Imaculatus aí, Pedro, já que você estudou tanto. Dá uma olhada também, professor. Mas a gente viu o Stargardt, assim, o que eu acho do fundo do Flavio Imaculatus é uma forma menos grave do Stargardt. Você pode ter o Stargardt com essas alterações que eles chamam alterações amareladas, arredondadas no polo posterior, ou isoladamente. Quando elas são isoladas e não tem envolvimento macular do Stargardt, você chama de fundo Flavio Imaculatus. A minha impressão é que isso tinha um desenvolvimento benigno. Agora, quando você tem associação das duas, o Stargardt mais o fundo Flavio Imaculatus, John, a minha impressão aí você pode ter uma evolução muito ruim, né? Mas eu acho que o padrão de afecção, quando você vê as fotos que o Pedro mostrou, John, do ABCA4, o ABCA4 ele afeta a fóvea, depois a mácula, e ele amplia essa atrofia geográfica central. Ela não tem essa alteração central, ela só tem essa alteração paracentral, né? Perimacular. Mas, de todo jeito, John, ótimo, eu concordo que é um diagnóstico diferencial. Ótimo. Bom, então, esse caso é muito complicadinho, chega dele, a gente vai falar de outra imagem que é bem complicada, duvido que vocês acertem pelo OCT qual que é o diagnóstico desse paciente, e a Luiz vai mostrar aí, tá bom? Então, Luiz, dá para você falar? Boa noite. Tá mostrando a slide? Tá sim. Tá. Boa noite, dando continuidade, eu vou apresentar mais essa semana. Eu sou fellow de retina clínica e gostaria de agradecer ao Dr. Sérgio Pimentel pela orientação na apresentação. Então, iniciando, esse é o primeiro caso de uma mulher de 25 anos que tem uma queixa de visão turva no olho esquerdo, com fotopsia e metafopsia há uns 3 meses, apresentando uma acuidade visual no olho esquerdo de 20/100 e apresentava essa imagem no OCT. Então, já gostaria de abrir aqui para discussão só com essa imagem do OCT. Tá. Então, alguém tem alguma ideia do que pode ser isso? Isso foi a Luísa que arrumou, viu? Não tem nada a ver com isso aí, hein? Parece um descolamento bacilar. Não sei se é exatamente o descolamento bacilar aqui. A impressão que eu tive na segunda imagem era que fosse, mas depois você vai ver a retinografia, não é, Jorge, parece, mas aqui não é.
Mas o descolamento bacilar pode aparecer em várias condições clínicas Várias diferentes, condições né? clínicas. O vodka arada seria um dos principais, mas serosa também, até DMRI, você pode ter bacilar. É um Isso. fenótipo relacionado a vários tipos de doenças distintas. Mas aqui, você olhando o OCT, você falou do descolamento bacilar, que é um sinal do OCT, mas a doença em si, aqui não dá muita pista, né? Não, você tem um descolamento seroso aí, parece que tem esses pontos reflexivos, você fala assim, pô, será que tem célula debaixo da retina? Né? Certo. Não sei o que é isso ainda nesse tamanho, nessa imagem aqui. Tá. O próximo, você vai mostrar um segundo OCT de um segundo caso, é isso, Luiz? Isso. Posso Tá, mostrar? então, mesmo diagnóstico, o segundo caso, é isso que você vai mostrar agora? Isso. Aqui é o homem agora de 53 anos, que também tem uma diminuição da visão no olho esquerdo há umas 2 semanas, mais ou menos, e apresentava a acuidade visual de aproximadamente 20/600. Então, uma outra condição que é o mesmo diagnóstico clínico, tá? E tem uma apresentação um pouquinho diferente, né? Idade bem diferente, ó. Uma mulher, outro homem. Os dois têm essa elevação, tem essa imagem hiperrefletiva dentro da alteração, tá vendo? Parece Putz, uma é um cisticerco, Mauro. É um cisticerco. Quero uma larva. Muito bem, Maurinho. Eu cheguei a pensar, mas tá muito estranho. Porque você tem o descolamento seroso e essa imagem, esse bastão aí, né? Fala, Mauro, o que te levou a pensar no cisticerco? Na verdade, assim, a foto parece muito um descolamento bacilar, mas quando você mostrou o segundo, tem essa coisa no centro, que parece a cabeça do cisticerco. Quer dizer, sei lá. Tentei imaginar alguma coisa que fosse encapsulada que pudesse lembrar um descolamento bacilar que surgisse nessa topografia. Cisticerco era uma possibilidade, e aí eu chutei. Ótimo, mas assim, chutou bem chutado, porque você tem o raciocínio para isso, né? Mas é incomum, né? Você mostrar só o OCT, como a gente está mostrando, e você chegar a uma conclusão de um diagnóstico, né? Como nesse paciente. Mas isso é importante para se algum dia vocês virem um OCT parecido com esse, vocês lembrarem do cisticerco, tá? Luiz, você vai mostrar a retinografia? Que daí a gente, olhando a retinografia, você faz o diagnóstico na hora, mas olhando o OCT é bem mais difícil. O Mauro viu que era um cisto cercado, aí ele falou que é cisticerco. Né? É isso mesmo. Luiz, você continua mostrando? Isso. Esse que é a retinografia do primeiro caso, né, que mostrava essa lesão elevada em forma de cúpula, e no centro da mácula, né, e que tinha essa opacidade branco-amarelada no setor internasal. E aqui, do segundo caso, né, que também mostrava essa lesão mais característica do cisticerco na retinografia e aqui no head-free. Aí fica mais fácil, né? Esse dedo de luva é o Scolex, né? Isso. Você vai fazer a revisão? Eu vou só mostrar como foi o que aconteceu com eles, né? A conduta. Posso mostrar? Pode seguir, lógico. Pronto. Nesse primeiro caso, foi indicada a cirurgia vitreciniana, mas a paciente não quis submeter a esse tratamento, então foi feito o tratamento conservador, né? Então, foi feito também a ressonância magnética do cérebro, que deu normal, e foi iniciado o tratamento com praziquantel, de 50 mg quilo por dia, por 2 semanas, e a prednisona oral de 50 mg dias, com redução subsequente depois de 2 semanas, né? Então, aqui, 30 dias após o início do tratamento, ela apresentava ocuidade de 20 e 30, né? E no fundo do olho tem essa lesão nasal, parafoveal e hipopigmentada, correspondente à atrofia do EPR. E no segundo caso, né, também foi feito um TC de cérebro que mostrou que tinha um antigo granuloma calcificado, cicatrizado, no lobo frontal esquerdo, e nesse caso ele foi realizado
a vitrectomia, aqui só mostrando algumas fotos da cirurgia, que ele fez a retinotomia na parte mais superior do cisto, e aspirou para a cavidade vítrea e comeu o cisto seco no vítreo, né? Ele também disse que fez a remoção da membrana limitante externa e o laser na região da retinotomia. E aqui nessa imagem de baixo, já é após 3 meses da cirurgia, que apresentava essa visão de 20/80. Então, aqui foram 2 casos, né, de cisticose submacular, em um que foi feito tratamento conservador com medicamentos e o outro foi submetido à vitrectomia. E aqui é a revisão da literatura. Para seguir? Pode seguir. Então, a cisticose é uma doença causada pela larva da Taenia solia, né? Uma larva que tem uma alta capacidade de invasão de tecidos e é a mesma causadora da teníase. A diferença em relação a essa doença é que na cisticose o ser humano ele entra no lugar do porco, né? E durante o ciclo da vida do parasita. Ela é uma doença endêmica em países da África, América Latina e Ásia, devido às condições de higiene precária e de saúde, né? O que contribui para a transmissão da doença. E falando bem resumidamente do ciclo, né, os homens eles são o único hospedeiro natural definitivo da tênia e os porcos são o principal hospedeiro intermediário, né? Então, o consumo de carne de porco mal cozida e fechada com as larvas pode resultar em teníase intestinal e essas tênias podem sobreviver até uns 25 anos no intestino delgado e autofecundam-se e liberam grandes quantidades de ovos nas fezes, que são extremamente contagiosas e ao ingerir esses ovos, as oconferas, né, desses ovos são liberadas pela ação do ácido gástrico e dos líquidos intestinais, e elas passam pelas paredes intestinais, entrando na corrente sanguínea e viajando para outros órgãos ou tecidos, que leva à cisticercose, né? E eles são atraídos especialmente pelo cérebro, músculo, olhos e tecido subcutâneo. A cisticercose ela pode afetar qualquer uma das estruturas oculares, a frequência e o tipo de sintomas vai depender da localização dos cistos, e embora existam relatos que descrevam a localização subconjuntival como a mais frequente, extensos estudos epidemiológicos têm mostrado que as localizações intravítreas e subretinianas são muito mais comuns do que os movimentos do segmento anterior e dos anexos oculares, né? O cisto ele entra no segmento posterior do olho através das artérias ciliares posteriores curtas, atingindo o espaço subretiniano, e então ele migra para a cavidade vítrea após romper a retina. E a área macular ela é a mais comumente envolvida por causa da alta vascularização, né? Até 24% dos casos em cisticercose intraocular podem estar associados à mielocisticercose e ainda não tem qualquer manifestação sistêmica, por isso é importante descartar a mielocisticercose com exames de imagem. Essa condição é mais comum em indivíduos de meia idade, ocorrendo geralmente entre 20 e 40 anos, mas pode ocorrer também em adolescentes e crianças, e a maioria dos casos é unilateral. O grau da inflamação em um caso de cisticercose ocular vai depender se o cisto está vivo ou morto, ou se o cisto está intacto, né? E os cistos rompidos e mortos estão associados a uma quantidade significativa de inflamação e perda ocular. Os sintomas e as complicações estão relacionados ao processo inflamatório, né, desencadeado pelo cisticerco na cavidade vítrea ou no espaço subretiniano, e os sintomas mais comuns em pacientes com cisticercose intraocular é a diminuição da visão, que ocorre em 93% dos casos, né? A maioria dos pacientes vai ter uma qualidade visual de 20/200 ou pior no momento diagnóstico, mas pode variar de 20/20 a percepção luminosa, né? Outros sintomas que podem aparecer são hiperemia conjuntival e dor, né? E o primeiro estágio que aparece de cisticercose intraocular, geralmente é um edema retiniano, com exudação e hemorragia. Nisso pode ter infiltração de macrófagos, eosinófilos e subsequente linfócitos e células plasmáticas, que vão gerar, que infiltram no corpo vítreo, retina e coroide, causando um alveite grave, pode ter uma oclusão vascular, proliferação vitreoretiniana e descolamento da retina exudativo. Os sinais de uveíte anteriores podem ser observados em aproximadamente 30% dos casos, né? E, além disso, também pode acontecer de ter tração vítrea, membrana retiniana, também edema de disco óptico, e sintomas menos frequentes seriam a vascularização retiniana, hemorragia vítrea e vasculite.
Uma vez que essa vesícula ela se rompe, o parasita morre e uma grande quantidade de toxinas é liberada no corpo vítreo, causando um aumento da inflamação intraocular, que pode levar a complicações como glaucoma e catarata. E com relação ao tratamento, né, a maioria dos autores concorda que o tratamento de escolha é o cirúrgico, né, apesar que resultados ruins, visuais ruins foram descritos na literatura, diferentes técnicas foram descritas ao longo do tempo, de acordo com a localização do cisto, né. Uma abordagem transescleral foi sugerida nos casos em que o cisto ele está localizado anterior ao equador, né. No entanto, o principal problema dessa técnica é o movimento do cisto vivo em resposta ao estímulo luminoso durante a realização de uma oftalmoscopia indireta para determinar sua localização, e a vitrectomia pasplana tem sido considerado tratamento de escolha nos casos de cistercose submacular ou localizada posteriormente. E é importante fazer a remoção do cisto vivo sem rompê-lo, né, a fim de evitar o dano ocular devido à reação inflamatória. Já os autores, eles apontam que o tratamento com antihelmíntico é controverso, pois apresenta o risco de efeitos adversos sistêmicos e pode causar exacerbação da inflamação intraocular ou causar a morte do parasita, né? No entanto, alguns relatos encontraram uma resposta adequada a esse manejo com resultados visuais bem-sucedidos, né, como o uso de corticoides, tanto local como sistêmico, para diminuir essa inflamação intraocular, né? E esta é uma opção de tratamento alternativo ao manejo cirúrgico em pacientes que não podem ser submetidos à cirurgia. A fotocoagulação, crioterapia e a diatermia, né, do cisto, elas estão descritas na literatura com algum sucesso, mas requer precisão e pode causar reação inflamatória severa e escotomas. Aqui eu só queria mostrar, ver se consigo mostrar aqui o vídeo. Está aparecendo o vídeo, Sérgio? Ainda não. Deixa eu tentar então, compartilhar aqui. Que é um vídeo do Dr. Hiroshi que mandou, mas eu não consegui colocar nos slides, perdi a qualidade. Agora está aparecendo? Agora vai rodar, vai. Vai. Tem que dar... Isso, está rodando. E foi uma cirurgia que ele fez, que tinha um cisto subretiniano, paciente com descolamento, e ele fez essa retirada do cisto também. O Yoshi podia estar aqui narrando a cirurgia, né? Você falou para ele? Falei. O que ele tinha me explicado antes é que, quando ele estava fazendo a remoção dessas membranas, acabou fazendo uma ruptura, e então ele aproveitou que, por essa ruptura, ele já aspirou o cisticerco para a camada vítrea, para a cavidade vítrea, né, e já aproveitou e aspirou o cisticerco. Uhum. E que tinha muita inflamação aí, tem muita adesão, e ainda bem que o Yoshi tem toda essa habilidade cirúrgica, né? Tem que ter paciência para dissecar tudo isso, para poder fazer uma retinotomia e aspirar o cisterco, e você pode comer. Aí conseguiu tirar, né? Isso. Aspirando. Eu acho que ele aspira em vez de comer, né? Ele aspira tudo. Aspirando, ele vai entrando. Talvez ele tenha comido junto aí. Eu acho que ele está apertando o pedal, não está só aspirando, está comendo, não está só aspirando. É isso aí, John. Pronto, muito bem. Me agradecer, principalmente ao Toyoshi por ter cedido o vídeo. Ótimo, Luizinho. Que bom.
Que bom, ficou em cima da hora, né? O Yoshi não encontrava o vídeo, mas acabou Isso, encontrando, foi. né, Lu? Eu consegui só agora, na verdade, 20 minutos, praticamente. Mas Tá, deu certo. então, a imagem ótima, parabéns para o Mauro que descobriu aí o que era, mas é bem difícil. Mas a gente vendo a retinografia, vendo o fundo de olho, é muito mais fácil fazer o diagnóstico, né? Muito bom. Agora a gente vai mostrar o artigo. Luiz, se você conseguir descompartilhar, eu achei interessante no artigo que o Matheus vai mostrar, que ele faz um consenso na literatura, são vários autores do artigo, sobre buraco macular lamelar, sobre pseudoburaco macular e fovioesquise relacionado à membrana epirretiniana, que, quando isso foi descrito inicialmente, eram diagnósticos de fundoscopia, de retinografia, de biomicroscopia de fundo, e agora são diagnósticos com muito mais detalhes de OCT, né? Então, o Matheus vai fazer a revisão disso. Eu acho o artigo bem interessante. Matheus, tá, pode começar. Obrigado, professor. Boa noite a todos. Como mencionado, sou Matheus Henrico Monteiro, sou residente do 2º ano aqui do serviço. Sou responsável hoje pela apresentação do artigo da semana. Quero agradecer ao Dr. Sérgio pela escolha do artigo, pela orientação na confecção da apresentação. Bom, nosso artigo hoje, em tradução literal, essa definição, né, por consenso, de buraco macular lamelar, baseado em critérios de OCT. É um grupo do Jean-Pierre Hubschmann, Richard Spade, Andrea Govet. Um artigo foi publicado no British Journal of Ophthalmology em fevereiro de 2020. Aqui está disponível o QR Code para acesso ao artigo. Também um artigo que traz muitos conceitos, né, de um outro estudo muito importante de 2013, do grupo de estudos do IVTS, né, para a classificação dessas doenças da interface vitreomacular, que também está aqui embaixo, recomendado para complementação. Bom, então, introduzindo um pouquinho, né, a gente vai falar um pouco sobre o buraco macular lamelar. É interessante falar um pouco sobre o espectro de doença da interface vitreomacular, que é, de certa forma, né, decorrente de um processo de descolamento de vidro posterior que pode ocorrer em alguns casos de forma patológica e gerar algumas manifestações. Então, com base principalmente no artigo no IVTS Study, né, de 2013, foram definidas algumas entidades, né, a adesão vitreomacular, né, que como a gente observa nessa imagem ao lado, né, uma condição de adesão persistente residual do vidro posterior na região macular central, definido principalmente até 3 milímetros do centro da fóvea, mesmo com o processo de descolamento de vidro posterior, mantém essa região parafoveal aderida. A tração vitreomacular, quando esse processo leva, de certa forma, a uma distorção arquitetural da fóvea, né, como a gente observa aqui do lado, então a tração vitreomacular, e pode gerar o buraco macular, né, podendo ser um buraco macular de espessura total, né, a gente tem aqui uma perda de continuidade de todas as camadas da retina, né, que podem ser divididos de acordo com o seu tamanho, com o seu aspecto, a sua morfologia. Aqui mostrando um buraco macular de espessura total, e algumas outras entidades, o buraco macular lamelar, que a gente percebe um defeito macular foveal ali parcial, de espessura parcial. O pseudoburaco macular, onde não há um defeito propriamente das camadas retinianas, mas um aspecto fundoscópico similar, mas ao OCT tem várias divergências, várias diferenças, né? E, por fim, a fovioesquise com MER, que também é um outro diagnóstico diferencial que é levantado pelo artigo. Então, no artigo que a gente vai discutir hoje, ele levanta essas 3 entidades em destaque e aborda principalmente critérios, né, da tomografia de coerência óptica que poderiam ser usados para diferenciação desses diagnósticos, frequentemente confundidos e que até então não existia um consenso muito claro, assim, tinha algumas interseções assim, de características do OCT. Só mencionando também, né, então as classificações principais, as mais tradicionais usadas para as doenças de interface macular, a do Guess, né, inicialmente em 1988, que era mais baseada em critérios clínicos e histopatológicos, e a do IVTS em 2013, que reformulou um pouco os critérios relacionados ao ACT, e aí mais ou menos estabelecendo uma relação, né, entre eles. O estágio 0, o clássico de Guess, seria o VMA, né, a adesão vitreomacular, o estágio 1, a atração vitreomacular, ainda sem essa perda de continuidade de todas as camadas, e os estágios 2, 3 e 4, que seriam já os defeitos, o buraco macular de espessura total, de acordo com os seus tamanhos e as condições de descolamento do vítreo posterior, sendo total ou parcial. Bom, considerando o nosso estudo
a ser avaliado hoje. Os objetivos desse estudo eram estabelecer um consenso para definição, né, através dos critérios de OCT, tanto do buraco macular lamelar, como dessas condições similares que ele coloca, principalmente o pseudoburaco e a foveosquise com MER. Os métodos, né, o estudo foi feito a partir de um painel de especialistas em retina in vitro de vários serviços, e os critérios de inclusão eles foram avaliados artigos relevantes sobre o buraco macular lamelar, periódicos também relevantes, que eram de acordo com esse critério de ser um top 25% de fator de impacto. E por isso foram selecionados 28 artigos, né? Com base nesses 28 artigos foram aplicados alguns questionários. Esse painel de especialistas esteve diferente de alguns casos de buraco macular lamelar, de MER, de foveosquise com MER, de pseudoburaco, e aí foram aplicados questionários onde esses participantes do painel de especialistas tinham que dar sua impressão a respeito dos casos. Então, só resumindo mais ou menos o método, então, a partir desses estudos eram obtidos imagens e avaliações dos casos clínicos, submetidos a questionários, né, e a classificações de lesão por esse painel de especialistas, e aí por meio de várias sessões de discussão entre esses especialistas, e por meio de um método de estimativa, um chamado método Delphi, foi aplicado e foi estabelecido um consenso de terminologia e definição do buraco macular lamelar. E os resultados, né, o estudo ele acaba levantando descrições de OCT para, de certa forma, a uniformização de vários achados. Então, ele levanta alguns achados iniciais para depois abordar os 3 principais diagnósticos que a gente tinha levantado. Então, ele fala sobre a membrana epirretiniana, né, como sendo essa camada, né, hiperrefletiva e irregular sobre a membrana limitante interna, e pode sim estar associada a sinais de retração, a desorganização da linha da retina subjacente, formação de alguns espaços hiporrefletivos, né, entre a MER e a membrana limitante interna, então, e alguns espaços microcísticos, já mostrando um efeito de tração retiniana que essa membrana epirretiniana pode, de certa forma, exercer, né, um achado bem clássico que a gente vê com uma certa frequência. Outro achado que ele define, que ele explora no artigo, é a proliferação epirretiniana, que ele justamente diferencia da MER como sendo um material também epirretiniano, porém ele mostra que a refletividade é diferente, né, um material isorrefletivo e não hiperrefletivo como a MER, que é mais homogêneo e tem uma espessura mais importante, como está aqui de maior aumento, diferentemente da MER. Né, não observa-se espaços hiporrefletivos entre essa proliferação e a membrana limitante, é um contato direto e bem regular, né, ela pode ser coberta até por uma pequena linha hiperrefletiva, ou pode estar associado a várias outras condições, né, como o próprio buraco macular lamelar, o buraco macular de espessura total, condições de vídeo posterior. Diferentemente da MER também, o artigo aponta para a gente que não existem propriedades contráteis significativas nessa apresentação da proliferação epirretiniana, ela não chega a gerar distorção arquitetural per se. Então, difere da MER nesse sentido também, e estudos, né, de sequenciais, né, com análise temporal de OCT, mostram que pode haver aumento progressivo dessa proliferação, sugerindo talvez uma base de uma própria proliferação celular, mesmo como o nome sugere. Então, aqui em maior aumento, a gente percebe acima da membrana limitante interna esse material isorrefletivo, homogêneo, que é a proliferação epirretiniana. Outro achado que o artigo levanta é o foveal bump, né, a tradução assim dessa lombada de material retiniano aqui no centro dessa cavidade foveal. Então a gente percebe uma protuberância desse conteúdo retiniano no centro da fóvea, e ele é circundado por essa cavidade foveal aqui com essas bordinhas carcomidas, né, essas undermined edges, que são justamente o próximo achado que o artigo define, né, essa cavidade hiporrefletiva intrarretiniana decorrente de um processo de perda tecidual, propriamente dito, né, progressivamente vai havendo uma perda de tecido dessa retina interna, e ela é conectada à cavidade vítrea por meio da quebra de continuidade na fóvea interna, né, então existe uma comunicação. E também essas bordas carcomidas que são levantadas são justamente esse aspecto, né, parece que realmente existe um aspecto ensacabocado, assim, um aspecto minado, né, que essas bordas vai ocorrendo um avanço assim dessa borda da lesão, e se define até esse ângulo alfa assim entre a superfície retiniana residual e a superfície da retina interna mais próxima à fóvea, e formando um ângulo alfa que tem que ser um ângulo agudo, né, mostrando esse aspecto carcomido. Um outro achado que o artigo levanta são os espaços cistoides, né, que são espaços cistoides intrarretinianos arredondados, né, então não existe, diferentemente do último achado, não existe uma solução de continuidade entre esses espaços, né, geralmente são localizados na camada nuclear interna, na camada plexiforme externa, e diferentemente da cavidade foveal, a fisiopatologia sugerida aqui envolve mais uma tração e um deslocamento de tecido, e não necessariamente uma perda como na cavidade.
A gente tem também a foveosquise, né, como já é conhecido, a esquise, o processo de esquise, que é um processo de separação entre as camadas retinianas, né, que ocorre ao nível da fóvea, nesse caso da foveosquise. Geralmente ele vai ocorrer ao nível da camada de Henle, né, que é tradicionalmente conhecida como a camada plexiforme externa a nível da mácula, né. Então a gente observa aqui aqui em maior aumento, né, entre a camada plexiforme externa e a camada nuclear externa, essa separação que existe aqui entre as camadas retinianas, que é a esquise. Geralmente é gerada, né, ela tem uma associação por forças mecânicas de tração, então é um achado que sugere lesões e etiologias tracionais, né, e também pode ser observado, o artigo levanta também um achado importante, que são essas pontes de hiperrefletivas, assim, inclinadas, né, que são, o artigo sugere como poderia ser células de Miller mesmo, dessas regiões que são tracionadas e estiradas, né, conectando a retina interna e externa, que é até esse nível está separada pelo processo de esquise. E aí, sim, chegando, né, aos diagnósticos que a gente tem abordado, então, o buraco macular lamelar é definido como um defeito macular de espessura parcial, ele é determinado por critérios diagnósticos, né, a fisiopatologia ainda é um pouco indefinida, provável base é degenerativa, então, como aquela própria cavidade foveal, um processo que vai acontecendo progressivamente com perda tecidual àquele nível, né, exceto em algumas causas secundárias que o artigo levanta, né, que tem descrição na literatura, que podem ter outras bases fisiopatológicas e gerar uma lesão similar. E aí, todos esses critérios diagnósticos que foram determinados, eles foram divididos em mandatórios e opcionais, sendo, como o nome sugere, como a nomenclatura sugere, os mandatórios têm que estar sempre em quantidade total, todos os critérios mandatórios têm que estar presentes para o diagnóstico ser definido, e os opcionais são critérios que apenas corroboram, né, que eles vão dar mais força à hipótese diagnóstica levantada. Então, aqui, só dando um apoio com a imagem, a gente tem como critérios mandatórios para o buraco macular lamelar o contorno foveal irregular, não acontecendo, né, a gente não observando aquela depressão foveal clássica, a cavidade foveal com bordas minadas, como a gente já tinha definido, essa região de perda tecidual e essas bordas carcomidas, e pode haver um outro sinal adicional de perda tecidual, que pode ser o pseudopérculo, como a gente observa aqui, um afilamento foveal. E os critérios opcionais que podem, de certa forma, corroborar isso seriam a proliferação epirretiniana, como a gente já tinha descrito, o foveal bump, que é essa lombada, né, com essa perda tecidual progressiva, às vezes acontece de ter algum resíduo de material retiniano no centro da fóvea, e a disrupção da linha elipsoide, como a gente observa aqui inferiormente. Diante desses critérios, seria fechado um diagnóstico de buraco macular lamelar. Aqui uma avaliação multimodal, a gente observa vários achados, né? Então, do exame de OCT, como a gente falou, né, os achados que já tinham sido levantados, a fundoscopia se observa uma lesão arredondada, central, mais escura e avermelhada que a retina ao redor, e no infrared também uma lesão mais escura, temporal, região foveal. Quando a gente observa os outros exames, a autofluorescência, a gente observa realmente uma hiperfluorescência precoce bem discreta na região. No exame de autofluor, a gente observa um achado de hiperautofluorescência, né, a célula que é sugerido pela própria disrupção de células de Miller, fibras de Henle contendo pigmento. E no OCT face, a gente observa uma área circular temporal fóvea, que seria correspondente à região de buraco macular lamelar. Quanto à foveosquise com MER, agora falando dos dois diagnósticos diferenciais principais do buraco macular lamelar, a foveosquise com MER é levantada como talvez a principal causa de erro diagnóstico nesses casos, e ela tem uma fisiopatologia um pouco diferente, né? Enquanto o buraco lamelar era sugerido como uma fisiopatologia degenerativa, no caso da foveosquise com MER, a gente sabe que existe uma fisiopatologia de provável base tracional, uma base mecânica, e também são levantados critérios pelo artigo. Então, nesses casos, os critérios mandatórios seriam a presença de uma membrana epirretiniana contrátil, uma presença de uma foveosquise a nível da camada de Henle, como a gente observa, então, mais uma vez, as camadas plexiforme externa e nuclear sendo divididas a esse nível, formando esse aspecto de foveosquise com as pontes hiperrefletivas que seriam sugestivas das células de Miller tracionadas, estiradas. Os critérios opcionais nesses casos, né, a gente poderia ver pequenos microcistos na camada nuclear interna, espessamento retiniano e o próprio enrugamento retiniano, que pode ser observado também na fundoscopia, no aspecto de brilho celofânico da MER. E aqui, numa avaliação multimodal, a gente percebe também, no fundo de olho, uma lesão arredondada, central, da mesma forma, mais escura e avermelhada que a retina ao redor, e o aspecto de brilho celofânico de membrana epirretiniana, mais amarelada, com essa sugestão de um enrugamento retiniano, quando observado. Na retinografia infrared, a gente observa também o destaque, né, desse aspecto de enrugamento retiniano.
E quando a gente passa também para os exames de autofluorescência OCT, ANFAS, a gente observa na autofluorescência uma hiperalto de uma por razão ainda um pouco controversa, segundo o artigo, e no OCT ANFAS uma área circular central na fóvea também, que seria correspondente a essa área de foveosquise, e muito destaque ao nível da MER, esse aspecto contrátil de enrugamento retiniano, nessas dobras que são observadas. Por fim, o artigo levanta o diagnóstico diferencial também de pseudoburaco macular, né, que seria, no caso, tradicionalmente uma lesão que ela gera um aspecto fundoscópico similar ao buraco macular, mas, por sua vez, ela não tem, né, nenhum critério tomográfico, né, do OCT que sugira um defeito retiniano, como seria visto no buraco macular. Ela é marcada principalmente pela presença de uma membrana epiretina incompleta, que poupa a região foveolar central aqui, e aí gera esse aspecto de bordas foveais invaginadas, né? Ela aproxima essas bordas foveais centrais, perdendo o aspecto de depressão foveal e gerando um componente de uma atração tangencial centrípeta, como se deslocasse a retina em direção ao centro da fóvea e essas bordas fossem se aproximando, né? Fossem realmente chegando a essa invaginação. Diferentemente dos buracos lamelares, do buraco de espessura total, né? O buraco macular de espessura total, não há perda de tecido retiniano, conforme tinha sido mencionado. Os critérios mandatórios nesse caso que o artigo levanta são a presença de uma membrana epiretiniana poupando o centro da fóvea, a região foveolar e umbo, o espessamento retiniano e o perfil foveal sendo bem verticalizado e íngreme, com esse aspecto de bordas invaginadas. E os critérios opcionais também poderiam haver espaços microcestoides na camada nuclear interna e espessura foveal central, próxima realmente ao umbo, próximo ao normal. Aqui em maior aumento, né, para visualização, os aspectos de OCT, né, que a gente levantou a respeito do pseudoburaco macular, chamando bastante atenção essa MER, poupando o centro da fóvea, essas bordas invaginadas. Falando agora um pouquinho sobre limitações e sobre perspectivas, a grande limitação, o artigo não aponta diretamente, mas acaba, né, sendo um processo de subjetividade do próprio painel de especialistas, né, que apesar de se debruçarem sobre critérios objetivos, né, sobre um exame objetivo, acaba ainda assim sendo um processo, né, de subjetividade desse painel. E aí as grandes perspectivas que são levantadas a partir daí, a própria uniformização da terminologia, da definição dessas lesões, que até então não estava bem estabelecida, gerando uma melhor reprodutibilidade dos estudos, condutas mais direcionadas e, progressivamente, atualizações desse consenso à medida que ocorram avanços diagnósticos e do entendimento da fisiopatologia dessas lesões. É isso que eu tinha para apresentar hoje. Agradeço imensamente pela atenção de todos. Obrigado e boa noite. Parabéns, Matheus. Apresentação espetacular do artigo. Parabéns, tá? O Matheus, como sempre, super didático, mostrando as lesões de uma forma super detalhada, mas didática, né? Parabéns, viu, Matheus? Parabéns. Muito obrigado, professor. E obrigado você. E agora vamos colocar o artigo é interessante para todo mundo ler, tá? Para rever essas classificações que o Matheus detalhou agora. Vamos colocar o caso cirúrgico? O Felipe que vai apresentar, né? Então, Felipe, quando você quiser. Falta o áudio, Felipe. Pronto. Tá, ótimo. Tá. Ótimo. Vou começar, então, a apresentação do caso cirúrgico na reunião de hoje. Meu nome é Felipe, sou fellow da retina do 2º ano e gostaria de agradecer principalmente ao Dr. Hélio Primiano por ter ajudado na condução cirúrgica. Então, é um caso de uma criança de 12 anos, do sexo masculino, natural e procedente aqui de São Paulo, com uma queixa de baixa acuidade visual do olho esquerdo há uma semana. Essa criança ela já tinha baixa acuidade visual de ambos os olhos devido ao diagnóstico prévio de catarata congênita e que foi operada, e ele era afásico dos 2 olhos, fazia correção com óculos, né? E ele tinha um nistagmo muito importante, um nistagmo horizontal, só que ele vem com uma queixa que ele, apesar da baixa visual, ele notou uma piora da acuidade visual do olho esquerdo há uma semana, né, quando ele chegou para a gente. Nunca teve episódios prévios semelhantes, nunca fez nenhum tratamento retiniano, para doença retiniana. E de antecedente oftalmológico, então, ele fez a catarata congênita com 1 ano de idade,
o nistagmo é bem amplo e bem intenso, horizontal, a ponto de dificultar muito a nossa propedêutica, né? No exame de fundo de olho, quando a gente conseguia ver com Skepens alguma coisa, a gente via o descolamento, mas sempre muito difícil o acompanhamento dessa criança. Sem antecedente pessoal digno de nota, a acuidade visual com correção dele era de 0,15, movimento de mão. No exame pupilar, sem defeito aferente relativo. Um nistagmo horizontal amplo de alta frequência. Na biomicroscopia, ele chegou para a gente, ele era afásco de ambos os olhos, fazia correção no óculos. E o exame de fundo de olho, do olho direito, esse exame a seguir, no Daytona, que a gente conseguiu fazer, depois de bastante tentativa, aí a gente consegue ver a retina periférica, esses fundos miópicos, né, e a retina periférica com essa alteração de coloração esbranquiçada, diferente ali. E no olho esquerdo, que ele chegou para a gente com esse descolamento de retina total, com esse bolsão inferior. A princípio, é difícil de identificar uma rotura, e esse paciente, de início, foi proposto para ele um descolamento de retina regmatogênico com uma provável altura inferior no exame, e questionou até síndrome de Stickler para ele, né? E a conduta inicial proposta foi uma introflexão com um buccal 180 inferior, e foi feito o crio inferior, e avaliação painel genético para ele para avaliar a possível síndrome de Stickler. Essa criança acabou fazendo o teste, teve uma alteração, veio positivo para esse gene, que tem uma associação aí com distrofia de cone-rod, né, cone-bastonete, e também retinose pigmentar, mas vem em heterozigose, né? E seria uma doença recessiva. Então, nada que chamasse atenção para o Stickler. Essa foto da criança no primeiro pós-operatório da cirurgia de introflexão escleral. Então, a gente consegue ver que o bolsão, a princípio, havia melhorado, só que se a gente presta atenção aqui, inferior, tinha um pouquinho ainda do descolamento de retina, né, do bolsão. No acompanhamento, no segmento dessa criança, o descolamento de retina acabou aumentando, né, progrediu, então tinha melhorado no início, mas piorou depois acompanhando no segmento. E diante desse quadro, o tratamento proposto para ela foi então a hipótese era um RDR inferior com rotura identificável a princípio, e a conduta foi a cirurgia de vitrectomia com implante secundário de LIO desse olho esquerdo. E esse foi a que a gente acabou fazendo, conseguimos implantar LIO, e no intraoperatório dessa cirurgia, uma das dificuldades que eu tive, pelo menos, foi na hora de ligar a infusão, acabou ficando subretiniano e teve um bolsão muito importante que me atrapalhou muito no começo da cirurgia para tentar fazer o core ali, né? E acabou fazendo, na tentativa desse core com a retina bem anteriorizado, acabei fazendo essa rotura iatrogênica na periferia, que acabei no final corrigindo, ficou bem na periferia protegida pelo buccal, então não foi uma preocupação inicial para mim. E a princípio colada sob óleo de silicone. Essa foto da primeira semana do pós-operatório, só que nos segmentos dessa criança, na segunda semana, a gente consegue ver de novo aqui um descolamento começando a refazer, né? E nas outras imagens, a gente precisa juntar mais de uma imagem por causa do nistagmo, mas a retina tem nasal, a princípio, colada, bem indentada pelo buccal, protegida, e aqui o laser já começando a pigmentar naquela rotura iatrogênica, e nessa outra foto, o provável culpado aí, né, pelo descolamento dessa rotura que bem na descendente do buccal, né? E o que eu queria trazer para discussão nesse caso, a princípio, para esse olho esquerdo, né?
diante dessa situação do descolamento da segunda semana de pós-vitré, um descolamento bem que ainda não acomete a mácula a princípio, na periferia, eu fiquei pensando que, para mim, tentativa de tratamento, a gente tentou fazer um laser, na verdade, com a lente de contato, né? Mas o nistagmo dele não deixa, mesmo com a lente de contato, desacopla, não dá certo. E mesmo um laser aqui, eu imaginaria que começaria a invadir muito a região macular, né? Mas eu, a princípio, tinha considerado um crio, né? Pensando nessa altura periférica, um crio e posição de cabeça, uma tentativa mais conservadora aí para tentar evitar entrar de novo nesse olho pela terceira vez aí, né? Mas sei também que não vi nenhuma literatura a respeito desse tipo de conduta. E outra questão que eu fico no olho direito, aquela região periférica esbranquiçada que ele tem 360, se alguém faria aí um tratamento profilático pensando em evitar o que aconteceu no olho esquerdo, né, um olho automíope pela retinografia, então e é muito difícil examinar, né, no fundo do olho essa criança, então aproveitar a anestesia para a gente conseguir fazer esse tratamento para evitar complicações. E dicas de cirurgia desse tipo de complicação que eu tive no intraop do descolamento bolhoso, né? Veio tudo para frente, eu não tinha espaço para fazer o cor-vítreo e acabei na hora até ligando para o Dr. Hélio e uma das orientações a princípio foi fazer o perfluor, né? Coloca o perfluor para tentar jogar essa retina um pouco para trás, que no final deu certo, foi o jeito que eu consegui sair dessa situação, mas minha preocupação na hora foi se esse perfluor acaba não conseguindo jogar, né? Se a força da retina do descolamento não consegue jogar a retina para o lugar para eu continuar a cirurgia, acabou ali, né, a cirurgia, e fica com o perfluor dentro do olho. Se alguém tem alguma outra técnica para tentar melhorar esse tipo de situação, né? Drenagem externa, se alguém faz, ou alguma outra saída mais tranquila. Ótimo, Felipe. Jorge, você quer começar a discutir? Primeiro, sobre a indicação da primeira técnica cirúrgica, dessa complicação, da segunda cirurgia com silicone e da dificuldade de você de fazer a entrada do material da sua infusão embaixo da retina, não no vítreo. Então, cirurgia extremamente complexa, difícil, certo? Também tentaria, em uma criança, um adolescente, fazer um buckle, passaria a faixa 360 com um buckle inferior e não deu certo, e iria também para a vitrectomia, certo? Sabendo que é super difícil, porque descolar o vítreo é muito complexo, certo? Dificuldades incríveis, e ainda teve a complicação da infusão ficar subretiniana, que no primeiro momento não pensaria nem em botar perfluorocarbono, pensaria em retirar essa infusão e arranjar um outro local para colocar essa infusão na cavidade correta. Muitas vezes, só o fato de você conseguir um reposicionamento da infusão, você consegue empurrar essa retina para baixo. Realmente colocar o perfluor e não tiver bem posicionada a infusão, continuar infundindo subretiniano, pode levar a você não conseguir terminar a cirurgia. Então, é muito complexo isso. E esse redescolamento aí, eu acho que você vai ter que reoperar, certo? Porque está com óleo de silicone. Então, não acho que fazer um laser ali, deve ter já um cortamento ali em volta daquele buraco, infiltrando. Eu acho que vai ter que ter uma nova cirurgia. Mas é uma cirurgia muito complexa, muito difícil. Na cidade aí, tudo é complicado. Perfeito, Jorge. O Elinho, você quer comentar esse caso que você viu antes da cirurgia? Quais são os seus comentários aí? Sim, esse caso a gente pegou no ambulatório, ele vem encaminhado do Lara Amara, se eu não me engano, com o diagnóstico do Stickler. E quando a gente fez a introflexão, que eu entrei na introflexão caiana,
ela apresentava algumas características que não eram tão condizentes com o Stickler, né? A drenagem, a esclera era uma esclera grossa, e a gente não vê uma esclera tão grossa no Stickler, e aí eu pedi para ela investigar, a Iana, que é nossa investigadora genética aí do HC, ela, com todo o seu afinco, correu atrás e foi fazer essa investigação para ver se realmente era um Stickler, porque tinha algumas coisas que não batiam, né? Mas era um diagnóstico muito difícil, a criança tinha um nistagmo que batia bastante, tinha uma posição em que a cabeça lateral ela batia um pouquinho menos, e assim a gente conseguia fazer documentação no Daytona, mas a gente foi para o intraoperatório, e no mapeamento a gente imaginava que tinha uma ruptura inferior mesmo, eu tinha visualizado uma rupturinha pequena inferior, e por isso, mais periférica, optamos pela introflexão, e eu acho que numa criança, ela já é afásica, né? E ela tinha sinéquia, a cápsula do cristalino, ela, apesar dela estar afásica, ela tinha algumas sinéquias, e isso, a gente fez um UBM, não sei, acho que podia ter sido apresentado, mas o UBM mostrava que tinha, esse foi o estudo para a gente poder dividir a cavidade vítrea, e foi assim que eu orientei o Batchega, para que ele pudesse ter uma visibilidade melhor, né? Quando você tem uma cavidade única, a cirurgia fica muito mais complexa na vitrectomia, né? Quando teve insucesso da introflexão, falei assim, então vamos planejar fazer um implante da lente, já que tem cápsula, a UBM nos favorecia, mostrava que era favorável a esse tipo de planejamento, e foi dessa forma. Aí, na verdade, eu tento ficar até mais tarde, mas no HC a gente está tendo alguns problemas de entrada e de entrar muito tarde, e eu fiquei orientando, que eu tinha que retornar para Araraquara nesse dia, e fui orientando à distância essa cirurgia para ele. E uma das opções, ele falou, já implantei a lente, consegui implantar, e agora se formou um bolsão. Se não tivesse implantado a lente, talvez uma infusão na câmara anterior talvez fosse uma das opções na fase inicial. Como o Jorge já orientou, aí de reposicionar, e uma dos reposicionamentos era remover e talvez colocar na cavidade anterior, mas ele já estava fácil. Eu falei assim, você está visualizando o trocáter, a ponta do outro trocáter, se você visualizar, você pode usar e colocar o perfluo, né? Aí você vai assentar e aí depois reposicionar o trocáter. Mas a investigação foi essa, e assim foi conduzido. A gente, era difícil de examinar a criança, né? É uma criança com Stickler no nistagmo, que era bem difícil. E vira e mexe, ela ia rasgando em alguns pontos. Acabou não se confirmando o Stickler, né? Eu não tinha esse resultado aí da Iana, não tinha... Eu sabia que ela tinha feito, mas eu não tinha os detalhes do resultado final. Mas é uma cirurgia bem desafiadora. Acho que a conduta, no final, talvez tenha que reabordar mais uma vez aí para tentar reposicionar essa parte inferior da retina, mas é uma cirurgia uma das mais desafiadoras que eu já tive. Aí, e o Batchega encarou e foi até que uma conduta, até que no final a gente está conseguindo conduzir, a região macular ainda está aplicada, a criança, a mãe é bem solícita, só que a mãe tem um pouquinho de dó da criança, de tudo que ela está passando, né? E por isso essas tentativas de uma abordagem menos invasiva para que a criança não fosse submetida a mais um procedimento cirúrgico, por isso que o Batchega abriu aí para o pessoal. O Elinho, alguma dica de óleo de silicone em paciente afásico? Hélio? Desculpa, eu apliquei o VAR mudo aqui. Então, a gente conseguiu dividir a cavidade vítrea da câmara anterior, né, com a lente, por causa da cápsula, por causa da presença vocês da cápsula. colocaram a lente, né? Eu estava pensando que ele era fácil. Não, então, ele estava afásico, mas ele tinha a cápsula, dava para ver, e o UBM ajudou a gente. Falei assim, vamos fazer um UBM para a gente ver se dá para colocar a lente e dividir a cavidade vítrea da câmara anterior, né? Isso vai facilitar para a gente o procedimento, e foi isso que foi feito. E por isso que não deu para posicionar a infusão na câmara anterior. Já tinha colocado a lente, né?
e já estava, aí colocou a infusão. E do outro trocáter, já com a lente, né, ele colocou o Perflu. Achei que foi a melhor alternativa, era a melhor alternativa naquela hora para conduzir. E a gente acabou conseguindo dividir. Mas se não é bem difícil, né, porque a visibilidade acaba sendo ruim, né? Se você tem ar na câmara anterior, sempre é um pouco mais difícil. Eu trabalho um pouquinho com a metil, né? Porque a metil facilita um pouquinho. Se você encostar a metil no endotélio, você tem a facilidade de enxergar um pouquinho melhor, mas sempre é um desafio. Uhum. Se não tivesse a lente, né? Uhum. Mas fala, Leandro, eu não vi Sérgio, que você tinha entrado. Lógico, não, mas... pode comentar à vontade. Bom, primeiro assim, não tenho nada que falar da conduta do caso. Eu realmente considero também um caso super difícil. Teria tentado introflexão escleral primeiro, justamente porque a gente sabe da encrenca que é entrar nesses olhos, né? Esse problema da infusão, realmente a gente precisa, é um dos pilares da nossa cirurgia, ver se a infusão está no lugar certo, né? E realmente, quando ela entra subretiniana ou supracoroidal, a gente tem um problema, porque ao ligar essa infusão, você perde o controle da cirurgia. A cirurgia de vitrectomia você tem que visualizar e você tem que ver e a infusão tem que estar na cavidade. Quando isso acontece comigo, e às vezes acontece quando a gente está encarando casos muito difíceis, uma coisa se você tem certeza que uma das suas mãos, à direita ou à esquerda, estão na cavidade, você pode tirar a infusão da parte inferior e colocar nessa infusão que você tem certeza que está na cavidade, sem remover o trocáter lá de baixo. E aí você tem a força da infusão, que vai estar no lugar certo, e você deixou o trocáter lá, e com essa força, muitas vezes, bastante desse líquido bolhoso é drenado pelo próprio trocáter que ficou sem a infusão lá embaixo. Eu não sei se eu me fiz claro. Eu troco a infusão de lugar. Claro. Sem dúvida. Troco a infusão de lugar e aí com isso você restabelece e aí tenta, depois que está restabelecido, colocar a infusão inferior em um local que você consiga ver que está no lugar certo. Isso costuma funcionar, né? Mais fácil falar do que fazer, mas costuma funcionar e aí pelo menos você já restabelece o controle da cirurgia, que isso é fundamental. Realmente, se não tivesse sido colocado a lente, ou mesmo com a lente, poderia-se tentar colocar uma infusão de câmara na câmara anterior e uma drenagem externa, se realmente o bolsão fosse um bolsão bolhoso, com um DR chegando e encostar na lente. Isso só não funciona quando é fáscico. Em casos fáscicos não dá para fazer isso. Mas num pseudofáscico eu acho que você também consegue fazer com que o líquido vá através da zônula, que não tem, né, ao redor da lente e tem essa força. Mas a minha primeira opção seria aquilo que eu falei. Eu não consegui ver as imagens direito, que eu estava dirigindo, mas eu acho que o crio só vai fazer com que haja mais proliferação vitreoretiniana e não resolva o problema. Eu acho que seria aí uma reoperação mesmo para tentar aliviar e colocar a retina no lugar nesse caso, que é um caso extremamente difícil. E uma coisa que não foi comentada e que também eu nunca li muito a respeito, mas já vi alguns casos, são os descolamentos nesses casos de nistagmo. A gente pede para o paciente fazer repouso, posição de cabeça, e aí a gente tem uma pessoa em que o olho bate com uma velocidade enorme para o lado, e eu acho que em alguns casos isso pode atrapalhar a reaplicação da retina. E pensando nisso, e todo na cavidade vítrea do outro lado, com aquele branco sem pressão enorme balançando, eu tenderia a fazer um laser profilático nessa criança, considerando o nistagmo, que eu já tive casos de ruptura gigante aí, bilaterais em olhos com nistagmo. Não sei se alguém gostaria de comentar também nesse ponto. Então, Leandro, eu concordo com essa indicação do laser. O problema é a extensão que você tem que fazer o laser, né? Às vezes o laser não é suficiente para segurar a tração, mas eu acho que é uma boa prevenção, é uma boa profilaxia de descolamento. Eu não sei se a gente conseguiria fazer isso num paciente que tem predisposição a fazer uma ruptura gigante, mas eu acho que tem que se tentar, né? E Felipe, eu acho que o olho esquerdo você fez o mais difícil. Essa imagem agora é muito... aqui, do olho direito, fala. desculpa, Sérgio, parece que ela já tem, se você olhar os vasos, essa imagem aqui, você vê, parece que ela está com buckle. Tá vendo?
Tem certeza que essa criança não tem um buckle nesse olho? Não, John. Ó, Então, olha John, aqui, olha aqui, não, ó. mas é que o Daytona ele engana. Se você não está acostumado com as imagens, aqui a retina está mais clara só na periferia. Vocês e por fizeram isso um que o Leandro mapeamento falou do desse branco olho? sem pressão. Vocês fizeram um mapeamento desse olho? Não, Foi depois feito, eu fiquei pensando no centro cirúrgico sobre sedação, não foi feito. É uma coisa que não vai... Isso era uma coisa que devia ter sido feita. Uhum. Tá? Eu vou comentar, eu vou falar uma coisa. É um caso difícil a princípio. Eu acho que o nistagmo, óbvio, eu acho que o nistagmo tem papel na fisiopatologia desse DR, tá? O olho mexe o tempo todo num olho afásico. Agora, a coisa que me diz em relação ao ato cirúrgico, eu acho que a primeira cirurgia foi perfeita, era o buckle mesmo. Teria que... Vocês só viram uma roturinha embaixo, eu acho que o que vocês fizeram está certo, talvez... Não sei, o que vocês usaram pneu e faixa, né, o Hélio? Hã? Isso aí, John. Pneu Isso e aí. faixa. Bom, tudo bem. Depois, no pós-operatório, se você olhar logo no pós-operatório do buckle, a prega fixa que ocorreu, se vocês olharem no pós-operatório, mais para frente, vocês vão ver que ó, o PVR começa bem naquele local, perto de onde vocês tentaram colocar a infusão, tá? Você vê a prega aqui, e foi aonde rasgou, que tinha ruptura. Vai em frente agora. John, esse daí ainda é da introflexão. Eu sei. Agora só de olhar sim. aqui, ó, Agora, você vê essa ruptura grande aqui, onde você tem laser, mas na vertente posterior do buckle já tinha as rupturas aqui, ó. Tá vendo a ruptura? Ainda a retina está colada, mas tem a ruptura, que vai aparecer na próxima fotografia, você vê aqui, ó, a ruptura aqui, ó. Aqui já está descolando. Então, essa é a origem da recidiva desse descolamento, por causa dessas rupturas que estão na vertente posterior do buckle. Tá? Eu concordo. Eu não estava nessa cirurgia aí, eu só orientei a distância, mas eu concordo com você que as rupturas estão na baixada ali. Eu não sei se isso aqui aconteceu nesse intraoperatório ou se já estava aí. Tá? Eu acho que já estava aí. Não está aparecendo uma ruptura nova. De qualquer jeito, você criou uma situação colocando alívio. Eu nunca teria colocado alívio. E olha que eu gosto de lente intraocular. Mesmo pensando em colocar óleo de silicone para fazer 2 compartimentos, eu jamais colocaria, porque agora, vamos dizer que você tivesse sucesso nessa cirurgia. Você agora vai ter que operar o outro olho e fazer um implante secundário. Né? Se você tivesse sucesso. Agora você tem insucesso e você tem mais uma dificuldade, que é operar com essa alívio aí dentro do olho. Quer dizer, não vai atrapalhar tanto, mas eu acho que vai ter que operar. Você está falando por causa da refração, John? Porque ele tem baixa visão, ele já tem baixa visão. Era só para dividir, eu achava. Eu sei, mas não adianta. A conduta foi mais para dividir mesmo. Eu acho que a refração dele, que esse olho é grande, a refração dele é mais o quê? Mais 6, mais 5, não deve ser muito mais do que isso. A melhor refração dele sem alívio. Eu não usaria esse artifício, mesmo porque, quando ele colocou alívio, a córnea perdeu a transparência e aí ele acabou não vendo a pontinha do trocáter dentro do olho. Dificultou para ele ver. Isso é importante para vocês que estão começando. Uma das coisas mais importantes é ver se a ponta está dentro do vítreo, porque senão acontece isso que aconteceu e atrapalha muito o ato cirúrgico. Muito. Aí eu faria tudo o que os outros falaram aí, trocaria de local para ver se assentava, até usaria o perfluoro, como foi usado, e facilitou. Mas você vai ter que operar de novo o caso. E outra coisa, só complementando, olho com nistagmo, o silicone emulsifica rapidinho. Para melhorar a situação.
Mas, Felipe, você não precisa mais de 2, 3 meses do silicone quando você tirar, porque aí é uma opção. O mais difícil você já fez. Agora é fácil. Você tira o silicone, cola essa retina com perflu, faz o laser mais embaixo do buccal, na base dele, na parede dele, e essa ruptura vai estar bloqueada de novo com o silicone, entendeu? Então, eu acho que o mais difícil está feito. O chato agora é operar novamente, mas tecnicamente eu acho que é tranquilo. O mais difícil você já fez. Não é tão... Eu acho, Sérgio, que eu nem tiraria o silicone e eu tentaria fazer só com um flute needle, aspiração aqui, desse DR aqui e fazer o laser com silicone dentro do olho. Não tirar o silicone todo. Experimentar isso antes, tá? Eu já fiz isso. Sem tirar o silicone. Nunca fiz. É que tirar o silicone você tira em 5 minutos. Eu sei, colocar de novo mas não mais precisa. Mas não precisa. John, dá para fazer toda a reproliferação subretiniana, hein? Não tampou na ponta se você atravessar o silicone para drenar lá embaixo? Você não pode, eu não tenho experiência com isso, hein? Pode fazer, Hélio, mas tira a pontinha de silicone, tá? E aí você consegue. Com a pontinha de silicone, entope. Sem a pontinha é mais difícil e você aspirando sai. Aí você vai ter que fazer não passivo, vai ter que ser ativo, tá? Porque a ruptura é grande. Sim, eu acho que a pena foi só que ele não estendeu um pouquinho mais esse laser mesmo. Do jeito que você falou aí, foi uma pena. Mas eu confesso que estrategicamente eu prefiro operar um olho com 2 cavidades do que com uma só, como você falou. Isso é experiência pessoal. Eu continuaria colocando a lente, porque eu acho que para enxergar, para mim, é melhor. Mesmo, é lógico, buscando os passos, como você mesmo orientou, e eu acho que e o Leandro também comentou, o passo a passo de ver a infusão é essencial para que tenha um sucesso. Mas eu prefiro, pensando em 2 cavidades, ter cavidade vítrea separada da câmara anterior, eu prefiro do que um olho como uma cavidade única. Eu tenho muito mais dificuldade. Muito bem. Então, Felipe, tem que... Só para resumir, para a gente fechar, de conduta agora, eu acho que vocês discutiram todas as variações técnicas que poderia ter a cirurgia, né? Eu acho que é um consenso isso. Sobre implante de lente ou não, acho que são 2 correntes diferentes. Acho que talvez as 2 formas tenham... Eu acho que cada cirurgião se acostuma a ter uma forma de operar e eu acho que não tem certo e errado aí, são formas de cirurgia e de ideias diferentes. Mas agora você tem que recolar essa retina, está descolada. Então, você tem essas 2 técnicas, ou tirar o silicone, colocar perflu e fazer laser, ou, como o John falou, entrar com uma aspiração, entrar dentro do buraco, fazer aspiração ativa, tirar o líquido, e aí você faz o laser sob o silicone. Eu também nunca fiz isso, mas teoricamente o John já fez, e teoricamente é possível fazer isso, né? E daí seria mais rápido. Você não precisaria tirar, colocar o silicone, colocar perflu e tirar, né? Então, é uma opção. Aí você tem que faz o laser mais amplo, né? Em torno da ruptura, na parede do buccal e na base dele também. E é isso. Um caso difícil mesmo, hein? Caso bem complicado, bem complicado. E no olho direito, que é a dúvida aí do John, se tinha um buccal lá, eu acho que é o aspecto de branco sem pressão mesmo, e também é controverso você fazer o laser profilático ou não nesse setor, e o quanto fazer de laser profilático, né? Então, eu acho que não tem uma resposta aqui, tem um consenso aí, porque ele não teve uma ruptura gigante nesse outro olho, né, para você ter essa consideração. Então, eu acho que esse caso é bem difícil, tem várias questões, parabéns pela cirurgia e pelo resultado, eu acho que agora tem só que complementar o que você fez para colar definitivamente a retina aí, né? Alguém quer fazer mais uma outra colocação? Leandro, John, Hélio, Jorge? Só para complementar, 2 coisinhas. Branco sem pressão, segundo Norman Bayer, quando você tem olho com consulta lateral, o que funciona seria botar um buccal.
O laser vai rasgar em algum lugar porque tem um problema de isquemia ali e a retina fica fina e a tração também vítrea é muito grande. Então, o que ele recomenda lá atrás, na década de 80, 90, era fazer um bunker no outro olho. A outra, a ideia do John, que eu concordo e não concordo, que é a ideia de você trabalhar sobre óleo de silicone. Quem divulga isso e faz várias técnicas interessantes é o Steve Charles, e realmente você pode entrar num buraco desse, fazer drenagem ativa e fazer laser. O que eu não concordo é que eu estou achando que ali tem um encurtamentozinho que ele vai ter que terminar de abrir mais aquele buraquinho ali. E aí ele não funcionaria bem sobre óleo. Mas eu já fiz algumas cirurgias sobre óleo e funciona super bem. Certo? E você tem só que o olho começar a ficar hipotônico, você injetar mais óleo. E não botar infusão de líquido, que aí você perde tudo. Perfeito. Só isso. Joia. Então tá bom, é isso. Alguém quer fazer algum outro comentário? Felipe, alguma outra pergunta? Não, acho que eram essas mesmo, professor. Joia. Então aí, parabéns pelo caso, difícil, e só complementar para tratar definitivamente isso. Então, um abraço para vocês todos. A reunião atrasou hoje porque eu não consegui entrar no computador aqui no Zoom, não sei o que aconteceu, vou rever agora. Então, a gente já atrasou uns 20 minutos, que acabou atrasando tudo aqui. Um abraço para vocês, obrigado a todo mundo que apresentou e discutiu e assistiu, e aí quinta-feira que vem a gente está aqui de novo, espero que às 7 horas, sem atraso. Tá bom? Bom feriado para todo mundo, boa sexta-feira, bom feriado e até quinta-feira que vem, tá? Um abraço.